Rapaziada, deu maior polêmica aí essa questão do Paquetá e do Gerson, né? O Beckler, inclusive, tava falando aqui que o Paquetá é muito melhor que o Gerson, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui também, a reação de outros jornalistas, né, da mídia aqui no geral. Então, bora. Já do futebol brasileiro, que é muito ruim o futebol brasileiro ser de janeiro a dezembro. Porque o momento de tirar o Paquetá do West Ham é julho, quando acabar a temporada. E não janeiro. Janeiro o West Ham tá cheio de urgência, cara. É urgente pro West Ham não ser rebaixado e o Paquetá é o melhor jogador do time. Contrataram agora o Tati Castelhanos, que era inclusive uma disputa do Flamengo. Então, talvez seja difícil. Sobre dentro de campo é tudo que o Wallace falou. O Gerson, o Paquetá é o Gerson, que o Flamengo perdeu no meio da temporada passada, melhorado. Porque ele é um segundo, ele é um terceiro, ele é um cara que se aproxima dos atacantes, ele é um cara que pode dar um passe especial, um cara combativo também de meio campo, é um cara que pode jogar na do Jorginho e na do Arrascaeta até para revezar esses jogadores que talvez não vão poder jogar todas as partidas do universo. A gente tá num momento já do futebol brasileiro que é muito... Realmente, né, cara? E eu teve um trecho aqui do Vene Casagrande que eu achei muito engraçado também falando sobre o Gerson, né? Essa comparação aí, o Gerson, como que o Gerson abandonou o projeto do Flamengo, né? Piada, piada, juro pra vocês, parece piada. O cara chorando, falando que o projeto do Cruzeiro foi maravilhoso, que quando o pai dele falou com ele da possibilidade, ele falou, vai pra cima, toca. Falando assim, nem parece que 5, 6 meses atrás tinha acabado de renovar no Flamengo até 2030, ganhando um dos maiores salários do elenco e do futebol brasileiro, ídolo, capitão, convocado para a seleção brasileira, e agora tá chorando na apresentação do Cruzeiro. Olha, rapaz, eu não me surpreendo com mais nada, de verdade. Mas, como diz São Marcão, pai, empresário de Gerson, respira que é de graça, meus amigos. É, Cara, o pai do Gerson é uma figura, né? Isso também não tem como negar, né? Olha só. Olha essa discussão aqui dessa comparação entre Gerson e Paquetá, tá? Mas antes, pessoal, antes de eu ler aqui, de eu comentar com vocês, queria lembrar vocês, cara, que o meu treinamento de canal Dark tá aqui embaixo na descrição. Se você tá pensando em criar um canal de futebol no YouTube e quiser me ajuda a criar um canal Dark, dá uma olhadinha aqui no primeiro link aqui embaixo, que eu tenho lá um treinamento com preço bem acessível, inclusive, para que realmente eu ensino como você sai do zero até começar o seu canal aí de futebol no YouTube. O link vai estar aqui, beleza? Mas vamos voltar aqui então. Olha só. Foi melhor que Gerson a carreira inteira, sendo destaque no Flamengo, na seleção brasileira e um destaque absoluto na Premier League. Só não fechou com o City do Guardiola por conta das investigações. É versátil, talentoso, habilidoso e é um tanque sem a bola. O máximo que o Gerson conseguiu fazer na Europa foi se destacar no Marseille de Sampaoli. São jogadores de prateleiras diferentes e que atingiram níveis diferentes na carreira. Impressionante eu precisar falar uma obviedade dessa. Cara, vou te falar, realmente, imagina como que era o Paquetá em 2022. Pô, era um dos principais jogadores da seleção brasileira para a Copa, né? Inclusive, fazendo gol, fez gol, inclusive, né? Acho que fez gol contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo, não foi? Enfim, tem várias pessoas falando isso, ó. Algumas pessoas falando aqui sobre essa diferença da contratação, né? Gerson, 30 milhões, 28 anos é loucura. Pagar 40 no Paquetá, 28 anos, grande contratação. É um torcedor do Cruzeiro, né? Falando que é a mídia do eixo e tal. E aí, olha só, Gerson é o equivalente a 50% da receita do Cruzeiro em 2025. Paquetá sendo mais caro é equivalente a 1/9 da receita do Fly em 2025. Isso lembrando que tem uma dívida de acima de 1,3 bilhões e o outro com uma dívida na casa de 50 milhões. Então assim, cara, realmente o Cruzeiro tá dando uma de Botafogo aqui nessa temporada, né? Ah, tenho muito dinheiro aí, o dono enlouqueceu, vamos gastar tudo e vamos pra cima e tal. Enfim, eu achei assim, tudo bem, ok. A gente não sabe se o Flamengo vai conseguir contratar o Paquetá, né? Essa que é a questão. O Cruzeiro já contratou o Gerson, acabou, tá encerrada a coisa. E é engraçado ver como que o futebol brasileiro vai chegando em novas alturas, né? Pô, imagina, você imaginar uma contratação num naipe aqui de 35, 40 milhões de dólares de euros, cara, para o futebol brasileiro, pô, é um valor muito relevante, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, se o Flamengo conseguir contratar mesmo o Paquetá, vai ser uma coisa bem, bem impressionante, né? Assim como foi a contratação do Gerson, aqui também 30 milhões. Paquetá é melhor que Gerson sob qualquer ponto de vista. Mais dinâmico, chuta bem de fora da área, cabeceia e, muito importante, bate faltas com maestria. Gerson é um grande jogador, mas Paquetá é melhor, simples assim. E aí é engraçado que o pessoal mesmo
quer mostrar, né, que o Paquetá é melhor que o Gerson, né? Até tem o palmeirense aqui, não sei se vocês viram isso aqui, ó. Arias foi para a Europa com 28 anos e é reserva do Wolves. Almada foi para o Atlético de Madrid há 6 meses, não jogou e já quer voltar. Gerson foi desastre na Europa 3 vezes, mas o Paquetá, que foi pedido simplesmente pelo Guardiola, é pior que todos esses sim. Vocês perderam a noção. Foi um palmeirense que falou isso aqui, né? E, cara, tá com 20 mil curtidas esse tweet aqui. E de fato, né? Porra, são argumentos muito fortes, né? Esse daqui, cara, falando sobre o Paquetá ser melhor que o Gerson, né? Enfim, e as outras contratações, né? Vamos ver aqui esse corte que traz um pouco da reação da mídia também sobre o Paquetá. Uma coisa, pra mim a diferença do Almada e do John Arias é o seguinte: o Almada, ele concorre ao Oscar de melhor ator. E o John Arias, ele concorre ao Oscar de melhor coadjuvante. Pra mim é a diferença. Agora, na enquete, eu não sei qual deles pode vir, ou talvez não venha nenhum. Mas se eu pudesse escolher um pra ficar assistindo, eu escolho o Almada. Agora, essa questão do Arias, eu até falei, de manhã eu tava com o Danilo no programa, no All News Sport, e eu falei assim, eu acho muito estranho, sabe? O cara sair do Fluminense, foi vendido pro time da Inglaterra, tá lá no primeiro ano, aí o time tá indo mal, tá em último lugar, provavelmente vai cair, aí o staff dele libera pra negociar. Cara, o cara fez um contrato agora, pô. Quanto tempo é de contrato do Arias? 3 anos, 5 anos, 4 anos? Aí o time dele tá mal, ele jogou de 19 partidas de 20, né? Foi o que o Mauro falou de manhã. O time dele tá mal, aí ele abre negociação ou dá abertura para negociar com outro time, e o staff dele também. Quer dizer que o jogador de hoje, ele só quer jogar ganhando. Ele só quer jogar em time que tá ganhando, em time que não vai cair, em time que vai ficar no meio da tabela. Nem no meio da tabela os caras querem, né? Os caras querem disputar título. Cara, gente, é profissão, cara. Jogador de futebol é profissão, uma profissão. Você é contratado por um time, pô, cara, o time não foi bem, não tá indo bem, você tá no mesmo pacote, aí você larga e deixa os outros na mão. Eu não gosto desse tipo de comportamento do jogador. Se o Palmeiras tá interessado e vai lá, tem todo o direito do Palmeiras estar interessado em qualquer time, Fluminense, Corinthians, qualquer time, tá interessado no Arias, vai lá tentar negociar. Mas o jogador e o staff dele, de declarar publicamente que abriu as portas para um time negociar, sendo que o cara acabou de chegar lá e tá ganhando uma fortuna, e o time gastou uma fortuna para contratar o cara, aí o time dele tá mal, em último aí ele quer abandonar. Eu não gosto desse tipo de comportamento. O Flamengo não trabalha com uma operação para a janela do meio do ano. Ele quer o jogador agora. Sim. Justifica querer o jogador agora, Casão? Que ele é bom, todo mundo sabe. Então, vamos lá. Eu não acho que o Paquetá vale 40 milhões. O Paquetá faz diversas funções bem. Não desequilibra nenhuma delas. Senão ele jogaria em alguma delas como titular na seleção brasileira. Ele pode ser o segundo volante, ele pode ser o cara aberto, ele pode, na direita, na esquerda, ele pode ser o falso centroavante, ele pode ser um ponto, ele pode, tudo ele pode. Mas ele não faz nenhuma delas. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Casão tá sendo um pouco injusto aqui nessa comparação, nessa linha de argumento dele. Porque olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte, que o Paquetá, se ele fizesse a diferença em alguma posição que ele joga, ele estaria na seleção brasileira como titular absoluto e tal. A questão é que a situação do Paquetá é um pouco específica, né? Porque o Paquetá ele ficou sem jogar muito tempo. Ele acabou sem jogar assim. Que eu digo, pô, aquela situação das apostas lá da investigação, aquilo durou quanto tempo? 2 anos? 2 temporadas, sei lá. Cara, o maluco ficou surtado nessa época. Ele tava pirado nessa época aí. Era uma situação extraordinária, fora do comum, né? Então, assim, o Paquetá, passou por uma fase muito difícil ali. Cara, se ele pega um time muito bom, como é o time do Flamengo, jogando no conforto da casa dele, né? Jogando ali, com a torcida apoiando ele de qualquer forma. Cara, o Paquetá é muito bom, mano. No auge da carreira aí, no auge da idade física, seria uma excelente oportunidade para ele retomar aquela fase que ele estava. Porque, de fato, antes desse problema da aposta e tudo mais, o Paquetá, ele não só desempenhava muito bem várias funções na seleção, como inclusive o Tite, ele era titular absoluto com o Tite,
Inclusive em várias posições que ele jogava, né? Tipo, tinha vezes que ele era ponta direita, sei lá, com o Tite, e era titular nessa posição. Às vezes ele jogava mais recuado, né? Então, assim, era um cara que desequilibrava muito. Aí aconteceu essa situação na carreira dele que meio que destabilizou e tirou ele do eixo. Mas, tirando isso, cara, se o Paquetá volta pro Brasil e joga no Flamengo, cara, eu tenho certeza que, assim, é muito... Não é que eu tenho certeza, mas é muito provável que a gente veja o Paquetá de 2022, 2023, que foi aquele auge que ele viveu lá no West Ham e que ele, de fato, seria contratado pelo Manchester City. E porque era realmente um jogador muito bom. Pô, o Paquetá é um monstro na defesa, no ataque, em qualquer posição, né? Então, enfim, pessoal. Mas é isso, cara. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. Se inscreve aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço, valeu. E até o próximo